Galera, a situação do Corinthians não tá boa, né? Devido aí ao momento atual do Corinthians na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians com 9 pontos. O Corinthians só conquistou uma vitória nesse Campeonato Brasileiro. Foram 6 empates e 5 derrotas. E com isso o torcedor tá bastante irritado. E teve muita manifestação e invasão também no CT do Corinthians, galera. E vamos acompanhar aqui as últimas informações para a gente saber o que está acontecendo nos bastidores aí do Corinthians, né? O Corinthians vivendo aí uma fase muito ruim. Na temporada passada foi ruim, esse ano parece que está sendo pior ainda. O Antônio Oliveira ainda não conseguiu ter uma boa sequência no time do Corinthians. O início dele foi bom, livrou a equipe do Corinthians de um possível rebaixamento no Campeonato Paulista, mas no Campeonato Brasileiro, até o momento, não conseguimos ver muitas coisas nesse time do Corinthians, né? E o torcedor, todo mundo sabe, o torcedor corintiano, ele cobra muito, mas tem que cobrar, né, corretamente, né? Fazer essa bagunça que eles fazem aí também, na minha opinião, não é correto. E o Corinthians, né? O Corinthians, pra falar a verdade, hoje é um clube que deve jogadores e não tem condições de montar o elenco de ponta igual outras equipes do futebol brasileiro. Primeiro, no Centro de Treinamento Joaquim Grava, depois no Parque São Jorge. A Lili Nascimento acompanhou tudo. Band Esportes foi uma quinta-feira agitada aqui no CT Joaquim Grava por volta das 3 horas da tarde. Cerca de 30 torcedores da principal organizada do Corinthians invadiram o centro de treinamento. Eles cortaram a grade que dá acesso ao centro de treinamento, conseguiram invadir. Foi tudo muito rápido, soltaram fogos, uma grande movimentação. Nossa equipe estava no local e conseguiu gravar tudo. Muitos seguranças do Corinthians tentaram conter esses torcedores que não queriam saber de conversa. O setor que eles invadiram dá acesso à academia, mas nesta quinta-feira o técnico Antônio Oliveira deu folga ao elenco. Portanto, os jogadores não estavam aqui. A invasão durou cerca de 10 minutos, depois eles saíram pelo portão principal aqui do CT Joaquim Grava. Em nenhum momento quiseram conversar com os seguranças e disseram que não haveria mais conversas, que acabou a paz e começou a guerra. A partir do momento em que eles saíram, várias viaturas da Polícia Militar chegaram no CT Joaquim Grava. A nossa equipe fez as imagens também, mas logo depois essas viaturas deixaram o local. Por quê? A confusão continuou. Eles saíram aqui do CT Joaquim Grava, foram até o Parque São Jorge, mais ou menos uns 20 minutos de distância, e invadiram o Parque São Jorge. Inclusive, imagens aéreas mostram o momento dessa invasão. Fontes da ESPN, nós conversamos com pessoas também lá que trabalham diretamente ali, ligadas à presidência do Corinthians, informaram que eles conseguiram invadir o 5º andar, onde fica a sala do presidente Augusto Melo. Teriam quebrado a vidraça, invadido a sala para ter ali uma conversa, tanto com o presidente quanto com o diretor administrativo Marcelo Mariano, o Marcelinho. As viaturas que saíram aqui do CT Joaquim Grava foram para o Parque São Jorge, força tática da Polícia Militar, para tentar conter a situação. Um dia muito agitado neste pós-jogo, pós-empate contra o Cuiabá. São 12 rodadas aí do Corinthians no Campeonato Brasileiro e apenas uma vitória. André, que fúria, isso é de um absurdo tão grande. Mais uma vez a gente está falando sobre isso. É uma recorrência também, assim, que não dá para aceitar. E isso a gente já teve. Lembra da época do Guerreiro, que foram atrás, os jogadores precisaram se esconder no banheiro, o Guerreiro foi agredido, uma confusão sem fim. E acontece a mesma coisa hoje, por sorte, os jogadores estavam de folga. Pois é, por sorte, né? Ainda bem que não havia jogadores no CT do Corinthians hoje, quando aconteceu essa invasão. Isso aí é uma emboscada, né, gente? Não tem outro nome. É uma invasão de propriedade particular. Como disse a Lili no material que a gente acabou de mostrar, essas pessoas aí, esses vândalos, né, que são torcedores, não é incorreto chamá-los de torcedores, é incorreto deixar de chamá-los de vândalos. Eles cortaram a grade, isso aí a gente vê em filme, né? Eles deram um jeito de entrar ali. Certamente o CT estava hoje, pela ausência dos jogadores, com menos segurança do que o normal, porque não havia pessoas ali para ser protegidas de uma invasão. E esses invasores, esses delinquentes, eles entraram lá e entraram também no Parque São Jorge, ou seja, nos dois lugares onde o Corinthians está presente em São Paulo,
na sua sede social e no lugar onde os jogadores e a comissão técnica trabalham, o time profissional, houve invasões de pessoas com o único desejo, a única intenção de criar confusão, Sim. de quebrar coisas, eventualmente bater em pessoas. Felizmente não houve violência porque acho que não encontraram ninguém. Não estavam bem intencionados, certamente não queriam conversar. E se quisessem conversar, esse pessoal também não tem que ser ouvido a respeito de nada. Agora, o Corinthians está absolutamente entregue. É simples, é o caos absoluto. O CT e o Parque São Jorge invadidos no mesmo dia, com 20 minutos, meia hora de diferença. Esse pessoal faz o que quer. Pelas mesmas pessoas. Pelas mesmas pessoas. E vai acontecer o que com eles? Estão aí, ó. Alguns de capuz e tal, mas não dá para identificar. São pessoas gravadas. Existem imagens, vocês estão vendo. É preciso ir atrás dessas pessoas, elas não podem fazer isso. Agora, do ponto de vista do que o Corinthians vive nesse momento, a sua administração, é o mais absoluto caos. É o que acontece quando a incapacidade e o despreparo, num nível absolutamente insuportável, se encontram nas mesmas pessoas e no mesmo lugar. É o Corinthians absolutamente entregue a um vácuo do ponto de vista humano, no seu nível mais alto na tomada de decisão, é o espaço aberto para esse tipo de coisa. Pois é, e lembra um pouco o terrorismo, né? Sim. Essas pessoas correndo, tudo vestido de preto, se escondendo e invadindo, e assustando as pessoas que estavam no Parque São Jorge, porque ali tem sócios do clube, são pessoas que estão ali, mulheres, crianças que estão ali para passar momentos de lazer e aí convivem com isso. É muito inaceitável o que a gente vive no nosso futebol, assim, esse mundo paralelo do futebol com essa violência é de um absurdo gigantesco. Mas a verdade é que esses torcedores, eles invadiram para chegar até a sala do presidente e eles conversaram com o presidente. A gente tem as imagens para mostrar essa conversa. A gente mostrou ali no que a Lili estava falando, mas a gente mostra aí também, ó, André Kfouri. Conversaram com o presidente, foram lá para conversar com o presidente. O que foi que falaram, se isso vai acontecer, se isso vai mudar alguma coisa, a gente não sabe. Daqui a pouquinho eu vou colocar o delegado César Saad falando também sobre isso. Essa conversa adianta de alguma coisa? É uma reunião de notáveis, né? Uma reunião de iluminados. Pena que a gente não tem tanta gravação para que isso possa ser distribuído aos outros clubes brasileiros, para que eles aprendam, né? A respeito de como se administra um time de futebol. Isso aí é uma grande reunião de pessoas muito capazes. Todos aí são muito capazes para tocar um time de futebol do tamanho do Corinthians. Eu disse aqui, pouco tempo depois do Augusto Melo tomar posse, quando os primeiros escândalos, as primeiras trapalhadas, porque foram muitas e agora não convém a gente perder tempo numerando tantas bobagens já feitas, eu disse aqui com todas as palavras, eu vou repetir. Este senhor não tem a menor condição de ser presidente do Corinthians. Não é agora que é preciso notar e perceber e chegar a essa conclusão. Já há muito tempo está muito claro que este senhor não tem a menor capacidade, o menor preparo para administrar um clube do tamanho do Corinthians. Aliás, ele não tem capacidade para administrar um clube milhões de vezes menor e menos importante do que o Corinthians. Então, é um grande absurdo o que nós estamos vendo no que diz respeito a quem e com quem, porque a turma dele é igualmente incapaz, igualmente incompetente e, assim como ele, não merece a confiança da torcida. Realmente uma atrocidade o que a gente está vendo num país em que muitos clubes são administrados por pessoas despreparadas. O Corinthians está num patamar diferente dos outros. Olha, e aí você se pergunta, né, Fãs de Esportes, e a polícia? Cadê a polícia? O que é que a polícia fez com esses torcedores? O delegado César Saad falou sobre. Colocar, tá, a entrevista. Agora, vai. A reivindicação deles é cobrando do clube, da diretoria, a melhoria do time. Eles querem, né, contratações. Tudo isso já tinha sido conversado pelo presidente, pela diretoria. Eles estiveram aqui na sexta-feira num protesto pacífico. Todos vocês da imprensa acompanharam, não teve nenhum ato de violência.
Foi inclusive postado nas redes sociais das torcidas organizadas do Corinthians. E hoje, de surpresa, eles invadiram o centro de treinamento para conversar com os atletas. Os jogadores não estavam no CT e aí, por conta disso, eles vieram na sede social, invadiram aqui o clube. E, infelizmente, teve assim um momento mais turbulento, um início de confusão, mas a gente conseguiu chegar, a polícia militar também estava aqui no local, a gente conseguiu conversar, os ânimos ficaram controlados e tudo certo, tudo conversado. A gente está indo para a delegacia agora para registrar a ocorrência, vai ser feita uma ocorrência aqui de invasão da sede social do clube. Alguns sócios ficaram bastante assustados, principalmente mulheres, crianças. Isso não pode acontecer, não é dessa forma que se faz uma manifestação. E por isso que a Polícia Civil e a Polícia Militar estavam aqui no local para garantir a segurança de todo mundo. Houve alguma depredação? Não houve nenhum dano patrimonial aqui, não houve ninguém machucado, tá tudo certo. Foi o susto só de todo mundo deles entrarem, enfim. E os sócios que estavam aí no clube ficaram bastante assustados. O presidente Augusto Melo falou com eles, recebeu eles? A diretoria recebeu eles, o presidente recebeu eles, conversou, tudo que já tinha sido conversado na sexta-feira, o presidente passou para nós, que já havia conversado e reiterou hoje todas as reivindicações da torcida organizada. Tem isso. É tudo certo, não dá pra gente falar, né? Tem isso também. Já tinham tido uma reunião na última sexta-feira com o presidente. Hoje foi de uma maneira. Galera, situação inaceitável, né? O torcedor, né? Torcedor não, na minha opinião, isso daí não é torcedor, né? Porque realmente torcida não age dessa forma. Entendeu? Os caras querem invadir um lugar que não é público, é um lugar particular, eles não podem entrar sem autorização, simplesmente eles vão lá, cortam a grade e entram. E acontece o que com esses caras? Nada. Nada, e vão continuar indo aos estádios. O que tinha que acontecer? Proibir esses caras de entrar nos jogos do Corinthians. Mas os clubes não estão interessados em se juntar para poder acabar com esse problema, né, de desorganização aí de torcida, né, que na minha opinião não é torcida organizada, é desorganizada. Isso daí praticamente virou mais uma gangue que realmente torcida, que a torcida torce e ela vai na frente do clube, ela pode sim protestar, xingar, gritar na arquibancada também, que é o principal local. Hoje não, os caras querem ir na porta de casa de jogador, quer quebrar carro, quer fazer tudo e muita gente acha normal. Na minha opinião, isso não é normal. Todo time de futebol passa por problemas, o Corinthians não é diferente. O Corinthians esse ano está tendo problemas aí bastante difíceis na temporada e o Corinthians tem que tentar resolver isso daí o mais rápido possível, né? Tá difícil, tá? Essa gestão aí, na minha opinião, é uma gestão muito ruim, não entende nada de futebol. Assumir o Corinthians e o Corinthians estava no buraco e agora continua no buraco ainda. Foi muita coisa falada no início do ano, muitos patrocínios e até agora ninguém viu nada. Até agora o Corinthians não conseguiu mostrar nada e a situação do Corinthians vai se agravando. E eu acredito que no clássico, se o Antônio Oliveira não conseguir a vitória, provavelmente a torcida vai pedir a demissão. Eu acredito que a diretoria não vai segurar e vai obedecer, né? Como sempre, né? A torcida sempre faz aí o que quer e a diretoria sempre obedece. Dessa forma que eu acho que vai acontecer caso o Corinthians não consiga vencer a equipe do Palmeiras no clássico aí no final de semana.